Um laudo técnico do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Rondônia, o CREA, aponta risco de colapso na ponte sobre o rio Candeias. A repórter Letícia Regis vai trazer mais informações para nós. Como está a situação neste momento? Qual é essa recomendação? E o que o órgão competente, inclusive pela infraestrutura da nossa rodovia, tem a dizer sobre este assunto? Haja vista que, a que tudo indica, esse laudo ele foi recomendado pelo Ministério Público Federal. Letícia, seja bem-vinda aqui ao nosso Band Cidade. São 12 horas e 27 minutos. Muito boa tarde a você. Quais são as atualizações deste caso? Você que está, inclusive, na BR-364, nas proximidades da ponte do Candeias do Jamari. Isso, Adilson, boa tarde. Olha, a recomendação é a intervenção urgente, Adilson. Como você bem falou, essa inspeção foi realizada pelo Ministério Público Federal e teve como objetivo avaliar a segurança das estruturas diante dos relatos de deformação, né, e também de danos visíveis. O relatório trata sobre a ponte nova, né? A gente tem do outro lado ali a ponte mais antiga, que já está interditada, mas a ponte nova, que foi inaugurada em 2019, cita anomalias detectadas, como fissuras, deformações acima dos limites previstos, também por causa de prováveis tráficos acima do peso estimado ali no limite, né, Adilson? Também a ausência de manutenção durante todos esses anos, são 16 anos de 2019 para cá, desses 16 anos não teve a prevenção, né? Não teve reparo ali ao longo desse tempo. Então, de acordo com o laudo, a vistoria geral constatou a presença de deformações excessivas e progressivas que indicam tensões elevadas nas estruturas, colocando em risco a integridade a curto prazo. Como você bem falou também no início, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado classificou a situação como gravíssima, com urgência imediata do DENIT, né? Que hoje a gente já recebeu algumas imagens deles já iniciando o trabalho ali, alguns materiais já foram enviados e continuarão sendo trazidos aqui para a capital para que esse problema seja resolvido o mais rápido possível. O tráfego continua da mesma maneira com o sistema Apareciga para evitar o peso excessivo em cima da ponte. Adilson. A Letícia está na altura do portal ali da cidade, no caso, sentido saindo de Porto Velho rumo a Candeias do Jamari. A gente observa que o trânsito ele já está paralisado ali, naquela altura. Quem conhece esse perímetro aí sabe que a gente está falando de algo em torno de quase 10 km de morosidade ali, de lentidão no trânsito. Agora, o que eu queria realmente entender um pouco mais, e aí, Letícia, eu creio que talvez você não tenha essa informação, mas é importante a gente buscar do DENIT. Por que não ouvimos falar mais nada depois que interditamos a primeira vez? A ponte antiga ela foi interditada, sei lá, vou arriscar aqui um palpite, há mais de 60 dias, 90 dias. Né? A ponte antiga, ela foi interditada. Aí, a solução, o que é? Agora a gente coloca todo mundo para trafegar em cima da nova ponte, temos uma nova ponte. Só que eu não vi falar em obra na ponte antiga. Por que não fizeram de imediato a recuperação dessa ponte antiga, se é que há uma possibilidade de recuperação? Isso é brincar com a cara do cidadão. Isso é ignorar a necessidade que nós temos, constitucional, de ir e vir e ainda colocar a vida de pessoas em risco. Então o DENIT precisa falar sobre isso. Por quê? Viu, Lena? A gente precisa trouxesse o DENIT com a palavra. Primeiro ponto, acho que a questão que nos indigna, interdita-se uma das pontes, que é a ponte antiga, e não mexem na ponte. Aí tá, temos a nova ponte. Aí vem um laudo do CREA, solicitado pelo próprio Ministério Público, para dar uma validação de como está a infraestrutura da nova ponte. Estou falando nova ponte, gente. E segundo o CREA, pasmem, ele traz a informação de que a engenharia foi baseada em estudos estruturais da década de 80. Gente, para avaliar como nós temos hoje um fluxo mais intenso ainda de veículos pesados, com uma grande produção de soja, por exemplo, são carretas e carretas, e aí vem uma ponte nova, com uma infraestrutura baseada em estudos retrógrados, segundo o CREA, que está lá na nota publicada hoje à imprensa e no próprio meio de comunicação da instituição. Baseado em infraestrutura recomendada por normativas dos anos 80.
E um outro ponto a ser levado em consideração. Será que construir uma ponte somente imaginando suportar o fluxo de um dos sentidos da via? Porque antes a ponte antiga ela foi projetada para ir e vir na mesma ponte. Aí se faz uma nova ponte, será que a infraestrutura não é adequada para aguentar a carga de ida e vinda constantemente? Muito provavelmente deve ter alguma ligação. A gente fala aqui de forma muito leiga, longe de falar tecnicamente na condição de engenheiro, mas está aqui especulando as informações e deixando a sociedade a par dos fatos ocorridos. Letícia, muito obrigado pelos detalhes que você traz para a gente aqui. Se você tiver contato com alguém do DENIT, por gentileza, faça esse questionamento. Por que a ponte antiga, que já foi interditada há não sei quanto tempo, não teve nem o início de obra? E por que a ponte nova, que foi interditada também parcialmente, já é interditada há alguns dias, só depois de uma manifestação da população de Candeias do Jamarí, que houve uma celeridade no início do processo de revitalização da mesma e tudo mais? E agora a gente fica nessa situação à mercê de um bloqueio total a qualquer momento, segundo o laudo apresentado hoje pelo CREA. A gente vai continuar acompanhando de pertinho isso aí. Agradeço mais uma vez a Letícia Regis, que está ali pertinho do ponto do início de lentidão desse trânsito. E que Deus tenha piedade de nós, a gente tem que apelar lá para cima. Né, meu nobre Marcelo Tomé? Agora é assim, que Deus nos ajude. Porque aqui embaixo, quem está gerindo o nosso recurso está se lixando para a gente. Grande abraço, Letícia, muitíssimo obrigado pelas informações. Este é o Band Cidade Rondônia, um canal aberto para a sociedade, inclusive, se informar e tirar aí as suas avaliações do cenário atual. Por quê? Porque interdita-se uma ponte, não faz nada naquela ponte, espera outra ponte também ser prejudicada, e aí vem um laudo que dá uma condição de, basicamente, desespero para quem vai passar por ali. Eu estou na iminência de descer agora para Ji-Paraná. E aí, e como é que a gente passa? Tem um caso específico agora, gente, no Brasil, lá na região sudeste. Qual é o nome do lugar lá, ô presidente? Esqueci. Espírito Santo, né? Entre o Maranhão... Entre o Maranhão e Tocantins. Viu que tragédia lá? Muitas vidas foram ceifadas. Depois daquilo, cadê? Aí interdita a ponte do Candeias ali e não fizeram nada. Ou se fizeram, me desculpa, que eu sou um cara muito mal informado. Ou é segredo também a informação de que revitalizaram a ponte que está interditada ainda. E aí a nova ponte é a nova ponte. A nova que agora está enfrentando esse problema.